E aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora reagir aqui a sete falsas, sete pistas falsas do mistério do Toby. Narrativa Red Herring do canal O Analista. Fiquei bem curioso, eu sou muito fã de Naruto e eu olhei ali, passando na minha For You, falei assim, quero ver. Falei, vou assistir reagindo. Se der bom eu posto talvez. Mas bora que Fala, bora. meus analistas! Hoje falaremos sobre execução narrativa em Naruto, mais especificamente sobre as pistas falsas dos mistérios de Kishimoto, os mistérios por trás da máscara de Tobi. Hoje falaremos sobre uma técnica chamada Red Herring, que consiste em pegar a atenção do público e direcioná-la para pistas falsas, algo que não está diretamente atrelado com a resposta daquele mistério. E meus amigos, o Kishimoto é mestre nisso, ele faz isso de várias formas diferentes e em vários momentos, tudo para tentar dificultar o mistério de quem estava por trás daquela máscara. Um bom Red Herring é aquele que é colocado de maneira natural na narrativa, mantendo a lógica interna e também fazendo com que a própria audiência consiga olhar para ele em retrospecto e reconhecer que ela foi enganada. Quando o Red Herring é feito do jeito certo, aquilo lá aumenta a atenção, aumenta o engajamento do público e faz a revelação eventual se tornar ainda mais satisfatória. Infelizmente, em Naruto temos muitos Red Herrings e alguns deles não são bem executados. Muitos deles não fazem muito sentido quando a gente olha em retrospecto. Alguns podem até ser inclusive furos de roteiro, mas outros são de fato muito sutis e têm ali sua contribuição para dificultar a descoberta do mistério, pelo menos enquanto o anime estava sendo lançado, né? Porque depois a gente sabe que, bom, o spoiler come solto. Enfim, se você gosta do meu conteúdo, por favor deixa o like, se inscreve no canal e cogite se tornar membro por preços a partir de R$ 1,99. Sim, exatamente, só um cafezito, meu mano. E um salve a todos os meus membros, vocês são brabos demais. Agora, bora pro vídeo. O primeiro que podemos citar aqui é a vez que o Obito perde o braço errado. Sim, lembra daquela vez que ele perde um braço que é feito de Zetsu? Então, isso ainda não tinha sido introduzido para nós. E por que isso seria um Red Herring? Bom, porque no mangá vemos que é a metade errada do Obito que se desfaz do corpo dele. E muitos fãs usaram essa informação naquele tempo para criar várias teorias sobre isso. Que Obito poderia sim ter sobrevivido usando os Zetsus como uma espécie de simbiose. Porém, quando Kishimoto faz o Minato destruir o braço errado, toda essa teoria meio que cai por terra, porque não faria sentido aquele lado ser composto de Zetsu branco. E sim, o Kishimoto poderia só simplesmente ter colocado o braço certo para ser caído, mas isso ficaria muito na cara, faria todo sentido ser o Obito ali naquele momento. Por isso, ele criou algo contraditório, algo que até mesmo faz sentido de ser um furo de roteiro, porque não existe nenhuma lógica interna para o braço errado do Obito ser feito de Zetsu. Na minha opinião, isso com certeza é um furo de roteiro, porque não tem nenhuma explicação interna, a não ser que o corpo inteiro do Obito seja feito de Zetsu, e a gente sabe que isso não é verdade. Número 2, o Obito comparando Naruto e Hashirama. Agora, bora falar sobre memórias falsas, e aqui que entra um dos pontos mais estranhos do Obito. São várias vezes em que o Obito começa a pensar com a própria personalidade que ele tá encenando. Ele começa a fingir de bobão e pensa como um bobão de vez em quando, ao mesmo tempo que ele também vai lá e pensa com a própria personalidade do Madara. O problema é que pensamentos não fazem sentido para ser atuados. Então nós lembramos daquela vez em que ele vai lá e compara o Naruto com o Hashirama. Mas como isso funciona? Como o Obito pode estar apto para comparar a vontade do fogo do Naruto com a do Hashirama se ele nunca nem encontrou o Hashirama, nunca viu o Hashirama, nunca falou com o Hashirama? Ele não sabe como é o Hashirama e o Madara nunca explicou pra ele nada sobre isso. Essa memória ou até comparação naquele momento não faz o menor sentido e narrativamente aquilo foi escrito pelo Kishimoto só para fazer um link entre o Tobi ser o Madara. Uma forma mais apta, mais simples de relacionar a mentalidade do Madara naquele personagem, mesmo que dentro da obra aquilo não faça o menor sentido. Por que o Obito estaria pensando naquilo naquele momento? Se o Kishimoto quisesse de verdade escrever algo mais consistente com o tema, com a mentalidade do Obito, ele poderia sim comparar a vontade do fogo do Naruto com a do Minato, uma pessoa que o Obito com certeza conhece e que ele sabe. Mas acho que a verdade é que naquele plano que tipo, não mostra pra gente, mas tem todo o plano do Madara, né, que ele deixa com o Obito, né? E ali ele deixa todas as cartas, né? Acho que é verdade. Então ele atua como se ele fosse esse cara. É igual quando ele tá de Tobi.
Ele atua como se ele fosse aquele cara e pronto, cara. Tipo, ele não deixa brecha pra Obito. O Obito, ele só surge depois que quebra a máscara. Tu não vê nenhum lapso de Obito enquanto que ele é Tobi, enquanto que ele é Madara. Ele deixa bem claro que ele é Madara enquanto ele é Madara, enquanto ele era Tobi, ele deixava bem claro que ele era Tobi. Por mais que a gente, ó, suspeitasse que não era, que era alguma coisa, era só por causa do mistério. Ó, o cara usa uma máscara de um olho só. Aí tu já fica pensando, mas não é que ele tinha falado, que ele tinha deixado ó, alguma brechinha de outro personagem, que ele é outra pessoa. Não. Ele só deixa quando ele quer. Que possui a vontade do fogo. Além de fazer muito mais sentido, isso também seria um grande momento que estabeleceria um desenvolvimento na mentalidade do Naruto e também uma forma de amadurecimento dele. Ali, ele poderia ser reconhecido pelo Tobi/Madara como alguém que realmente tá ali em uma crescente com a vontade do fogo. Mas não foi isso que aconteceu. Número 3, os 2 Sharingans do Obito. Agora bora falar desse terceiro aqui. E meu mano, naquela época, isso aqui chocou uma galera. Teve aquela vez que o Obito teve sua máscara quebrada contra a Konan. E aí foi revelado que o Obito tinha 2 Sharingans. Isso aí foi o suficiente para muita gente descartar a teoria do Obito ser o Tobi, porque para muita gente não faria sentido o Obito ter 2 Sharingans. Mas sim, mesmo naquele tempo a gente já sabia, a gente já tinha a informação do capítulo 482, que é depois da morte do Danzo, que nós temos ali. É isso aí, eu não achei nada. Eu tinha muita certeza que era o Obito desde o início, só por causa do jutsu dele. Algumas coisas remetiam a ele. Era meu palpite que era o Tobi. E ter outro olho não me fez pensar diferente, não. E já tinha mostrado a pancada de olho, cara. O armazém de Sharingans do Obito. Isso já tinha sido mostrado pra gente. Então, você conseguiria sim linkar o armazém de Sharingans com o outro Sharingan do Obito. Porém, quando as pessoas viram que o Obito tinha 2 Sharingans e pensaram que aquele lá podia ser os originais dele, eles simplesmente esqueceram do Obito por um segundo. Isso aí foi o suficiente para muita gente redirecionar a teoria para outros pontos, como o Izuna, o Madara, o Shisui ou até mesmo o Danzo. E bom, bora falar aqui sobre o quarto ponto. O quarto ponto é quando o Obito finge tristeza ao se lembrar do Izuna. E esse aqui eu já falei até no vídeo do Obito, beleza? Esse quarto é realmente muito engraçado, porque enquanto o Sasuke estava lá, sendo instruído pelo Tobi sobre o passado do Madara, o Obito estava atuando como Madara. E tudo bem, normal. Porém, o Obito é um ator tão bom que ele consegue até mesmo imitar movimentos mais súbitos. E ele consegue expressar raiva com a sua postura. Ele fecha o punho no braço quando começa a se lembrar da morte do irmão, de como aquilo foi traumático, mesmo não sendo Madara. E até o Sasuke percebe isso e se convence da performance. Então, cara, o Não à toa, ele fala muito de verdade, mas aí ele coloca umas coisinhas ali. Ah, não foi eu de verdade que fui na aldeia da Folha e joguei a raposa. Na verdade, aquilo ali foi um evento natural. Ele meteu essa no meio de tudo isso e, tipo, ficou ali como se tivesse sido isso mesmo. E não foi isso que aconteceu. Então ele mostra que ele é um ótimo ator. Tanto que ele coloca mentiras ali e o Sasuke nem suspeita de tantas verdades, tantas coisas ali que ele consegue argumentar. cara é um ator da novela das 9. De todo modo, isso com certeza foi um bom red herring, porque foi uma pista falsa dentro do universo e que faz total sentido com a forma que o Obito estava atuando naquele momento. Não foi um pensamento, não foi algo subconsciente. Foi ele ali naquele momento passando uma informação e expressando ela da melhor forma possível, iludindo o Sasuke. O mérito aqui vai todo pro Kishimoto e também pro Obito. Número 5, o Danzo. Sim, o Danzo por si só é um red herring. Esse personagem, cara, ele tem várias funções narrativas muito importantes e ele é bizarro. O Tobi faz a sua primeira aparição no capítulo 280, usando uma máscara com apenas um olho. E adivinha só, no próximo capítulo aparece o Danzo. Sim, a primeira aparição do Danzo é logo depois da primeira aparição do Tobi. E é mais um cara cobrindo aquele olho específico. Sim, esses dois caras com os cabelos muito parecidos, tapando o mesmo olho, fazem a mesma aparição no mangá, literalmente ali no mesmo capítulo quase. Um capítulo de diferença, mas os dois aparecem no 281. Eles estão ali no mesmo capítulo. O Danzo,
o Kishimoto ele conseguiu colocar alguns retcons, fez fazer sentido toda a história do Danzo estar ali. Inclusive ele foi muito bem encaixado, mas o Danzo não tá no início da história, ele não tá planejado desde o início. Tanto que, pô, os conselheiros da Vila da Folha aparecem no clássico e ele não. Ele não é um personagem planejado desde o início, mas foi encaixado em muitos momentos, seja na morte do Yahiko, seja já na própria aquele momento do Sasuke que ele enfrenta o Sasuke enfrenta o Itachi lá no clássico, ele é encaixado nessa parte da história depois, encaixado em vários momentos, e ele foi meio que feito para bastante, bem para isso mesmo, de, ó, esse cara pode ser o Obito, essas coisas, seu Tobi, né? Inclusive, a transição de cena é direta. Isso foi um red herring temporal muito bem escrito. E cara, não acabou por aí. Tudo fica ainda mais suspeito conforme a história do Danzo vai se desenrolando. No arco da ponte, nós descobrimos que o Danzo não é um cara normal. Ele tem muitos planos escondidos e muitos deles envolvem, inclusive, pegar o poder da Kyuubi. Algo que é convenientemente muito alinhado com os ideais da Akatsuki. Akatsuki essa que o Obito tinha acabado de entrar. E é claro, a gente também não pode esquecer que aquele olho que o Danzo estava cobrindo também era um Sharingan. Quem diria, né? E agora, bora pro sexto. Bora falar do Kamui. A habilidade que poderia facilmente entregar todo esse mistério, por ser um link do Sharingan do Kakashi com o Sharingan do Obito. E para fazer esse mistério ficar ainda mais intrigante, o Kishimoto precisou trapacear, fazendo assim um red herring até um pouco covarde na minha opinião, tá bom? Que foi alterar o estilo da arte dele mesmo. As primeiras aparições do Kamui e do Kakashi são muito únicas, tem um design muito único, ele distorce o espaço-tempo, fazendo assim uma aparência que a gente nunca tinha visto nada igual antes. É algo muito único, o Kamui é um jutsu muito único. E seria muito fácil de perceber qualquer similaridade se o Tobi usasse aquilo lá. Mas quando a gente compara as primeiras execuções do Tobi usando o Kamui, cara, é totalmente diferente do Kamui do Kakashi. O Kishimoto esconde várias vezes que o Obito executa esse jutsu, tudo para preservar o mistério e esconder as similaridades. E mesmo assim, quando ele se teleporta, é fora de cena. Mas quando ele se teleporta mostrando isso em cena, tem um design completamente diferente. A gente não vê nenhum vórtex, a gente não vê nada quebrando o espaço-tempo. A gente vê simplesmente o Obito desaparecendo. Algo totalmente diferente e muito único se comparado com o do Kakashi. É até mesmo difícil para a audiência dizer naquela época se aquilo era ou não era um dojutsu. E é claro, eu também não preciso nem dizer que o Kishimoto também escondia o design do Mangekyo Sharingan do Obito. Ele não mostrava o Kamui de jeito nenhum, porque isso ia entregar o mistério. Então tinham vários pontos específicos que o Kishimoto precisava tomar muito cuidado para não revelar, porque se ele revelasse acabava todo o mistério do Obito. E agora vamos falar sobre o último, e também o menos impactante, digamos assim, que é sobre o Uchiha Kagami, que ele não estava na invasão da Kyuubi. O Uchiha Kagami é um personagem muito estranhamente colocado na obra. Ele era próximo do Danzo, um ancestral do Shisui e que viveu durante a invasão da Kyuubi. Ele era um Uchiha muito único, ele possuía a vontade do fogo, assim como o Shisui, mas e se ele fosse talvez alinhado com os ideais de Madara? E se a vontade do fogo dele não fosse tão firme quanto a do Shisui? Tudo isso podia ser plausível. A gente não tinha tantas respostas naquela época. Ele era sim um candidato a ser o Tobi naquela época, mesmo com seu pouco tempo de tela. Claro, o Kishimoto usou isso também a seu favor. Durante a invasão da Kyuubi, o Kishimoto não escreveu o Kagami em lugar nenhum. Tinha todo mundo do time do Danzo ali, menos o Kagami. E isso levantou várias suspeitas sobre ele na fanbase, pelo menos nos mais viciadinhos em Naruto. Existiam alguns fóruns e, bom, tava lá. E é claro, é um chute totalmente aleatório o Kagami ser o Tobi. Mas por que outro motivo o Kishimoto tiraria logo esse Uchiha de cena, naquela cena tão impactante? E a resposta só veio no futuro bem longínquo, que foi durante a guerra que nós descobrimos que o Kagami morreu antes do extermínio do clã Uchiha. E sim, foi nada a ver, pois é. E bom, esses aí são alguns exemplos de red herring que eu me lembro de Naruto. Mais uma vez, Naruto é uma obra que eu estudei muito com o passar do tempo, é uma obra que eu lia bastante, uma obra que eu li mais de uma vez, e é uma obra que eu gosto de analisar. Então, se vocês têm mais alguma sugestão... Naruto ele tem muitas coisas que enchem a cabeça, cara. É claro que se tu for assistir isso aí já sabendo a história toda, não vai ter tanta graça. Mas pra quem assiste
vendo pela primeira vez, conhecendo o universo pela primeira vez, é um universo muito rico. Ah, mas eu não gosto de Naruto, Naruto, sei lá o que. Cara, você pode não gostar, mas tem muita coisa legal ali. Eu gosto muito. Eu sei que não é perfeito, mas tem muita coisa muito legal. Mas é isso, pessoal. Um vídeo bem interessante. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se puder deixar o like, inscrever. Ajuda demais. Valeu, pessoal. E tchau.